Dessa vez eu vou conversar com vocês sobre a fala do Leandro Carnal, em que ele diz que não é possível usar Machado de Assis no ensino fundamental. Já de antemão a gente já discorda aqui e diz que é possível sim. Qual que é o argumento dele? Que o Machado de Assis trata de temas fundamentais, como a questão do niilismo, do ceticismo, e aí ele vai citar o Samuel Hahnemann dizendo que a diferença da questão da doença é a dosagem do veneno. Não é isso não. O que há de errado é o seguinte: pode ser usado sim. Como que os jovens não vão entender? E o professor está na escola justamente para quê? É preciso ensinar sim. Os temas fundamentais são importantíssimos serem ensinados na escola. Por exemplo, você pega o conto do qual um deles cita, A Igreja do Diabo. Nesse conto o Machado de Assis descreve o diabo, ele vai tentar construir uma igreja para competir com Deus. No momento como o Brasil, onde nós estamos, no avanço desse fundamentalismo, cheio de dogmas, cheio de orientações para os jovens, quando você pega o Machado de Assis e faz a leitura desse conto e você promove a discussão aprofundada disso sobre várias perspectivas, nesse momento em que o jovem está em formação, você traz justamente o diálogo de uma reflexão crítica, que é a função da escola, para pensar temas contemporâneos. Não é uma pregação de ateísmo, nada disso. Em que você utilizar o mesmo argumento do Felipe Neto ao mencionar que é um escritor difícil. Se a gente for levar por este lado, daqui a pouco a gente vai ler o quê? Só crônica futebolística dos tempos atuais. Inclusive ele fala isso. O que é preciso ler? Luiz Fernando Veríssimo. Nada contra o Luiz Fernando Veríssimo, é um grande escritor. Mas o que eu quero dizer quando eu coloco Luiz Fernando Veríssimo aqui é porque ele quer que leia somente escritores contemporâneos, que é a sugestão dele, porque é mais fácil. E aí depois, com o tempo, você vai chegando aos grandes clássicos, como a Eneida, como a Odisseia, a Ilíada e por aí vai. Não! E aí passa pelo Dante, Shakespeare e etc. Não, não, não. Precisamos fazer a leitura dos clássicos antes mesmo logo lá na tenra infância. Tem um texto que eu utilizei na minha tese de doutorado, que é do Sérgio Paulo Rouanet, que ele fala a reinvenção das humanidades. Nesse texto, que está dentro do livro chamado As Raízes do Iluminismo, o Sérgio Paulo Rouanet, ele defende justamente a defesa de uma educação em humanidades dos clássicos. Que ele, inclusive, quando ele começa o texto, ele diz assim: parece um absurdo a gente revogar o ensino dos clássicos em tempos de tecnocracia. Mas é justamente por isso. E aí ele vai fazer vários argumentos mostrando por que é importante o resgate das humanidades baseado nos clássicos. Porque você tem um olhar mais aprofundado, você tem uma criticidade maior. E o que o Leandro Carnal, quando ele coloca, quando não é possível ler esse grande escritor aqui, porque não é somente um escritor, Machado de Assis é um filósofo brasileiro. Ele dialoga com Schopenhauer, ele fala de Horácio, ele fala de... É a infinidade de autores dos quais ele discute muito com positivismo. Você pega, por exemplo, o conto A Cartomante, da qual tem aquela discussão ali da sorte, da fortuna. Como que você não pode discutir isso com os jovens? Por exemplo, a história ali dos namorados. Os jovens passam muito por essa questão de saber como que será o futuro, se vai ser ou não vai ser, se é possível adivinhar ou não. O Machado de Assis, ele é primoroso nisso, na hora que ele vai apontar isso com um olhar crítico. E como que eu não posso? Então quer dizer que eu não vou ensiná-lo porque ele tem a dosagem cética? Então se eu for levar por esse lado, eu não vou ensinar Nietzsche, não vou ensinar Cioran, não vou ensinar o Sócrates, não vou ensinar os céticos. Como que eu não posso passar por esse crivo ideológico?
Pessoal, nós estamos cada vez mais num momento difícil de estudo e de leitura. Ou um tempo atrás, houve alguém que disse a mesma coisa que o Leandro Carnal. Foi o Felipe Neto, disse que Machado de Assis é chato, etc e tal. Quando você pega e lança semente de um grande autor, filósofo brasileiro, esse cara ele vai ter o primeiro contato. E depois, quando ele tiver lá uns 16, 17 anos, 20, 25, as leituras vão ser diferentes, porque você vai crescer, vai amadurecer, vai ter outros referenciais, vai estar com um aparato cultural melhor, maior, e a partir disso você começa a ter uma outra compreensão do mundo diante do autor. E como que você não vai lançar esse autor no ensino fundamental? É possível sim você lançar. Só para vocês terem uma ideia. Recentemente eu fiz uma live com o professor Tomás Magalhães Carneiro, um grande filósofo português, do qual ele discute filosofia para as crianças desde a tenra infância. Lá na educação infantil ele já discute temas fundamentais, esse que o Leandro Carnal não quer que sejam discutidos. Como a questão da vida, da morte, de Deus, da verdade, da falsidade. E isso também eu faço às vezes discussões fundamentais desses temas com as crianças, por exemplo, de 3º, 4º ano, e elas entendem perfeitamente. Você não vai ficar divagando sobre Sócrates, Platão. Você vai pegar os temas fundamentais, você vai fazer um diálogo socrático, e as crianças vão entender perfeitamente, sim. Esse jogo moralista de proibir o que pode e o que não pode está levando o Brasil para o buraco cada vez mais. Porque essa gente, coach, está querendo dar pitaco na educação o tempo todo. Ele, o Pondé, ficam dando cursos de formação para professores. Essa gente não tem a mínima ideia de como que é uma escola, de como que é uma sala de aula dali do ensino fundamental. Como que você não pega um grande escritor como esse e você fala, não pode ser utilizado entre o ensino fundamental? Porque tem questões básicas, universais aqui, profundas, essenciais. É justamente por essas questões essenciais, as quais Machado de Assis descreve, que é importante de ser discutido sim. Você pega, por exemplo, o conto Pai contra Mãe. Como que eu não vou discutir nos tempos atuais hoje, que é um conto extremamente atual? O Machado de Assis, ele é um filósofo brasileiro. Por quê? Porque ele mostra, além da alma humana, a mesquinhez do homem diante do capital. Tanto que há muitos personagens nos seus contos em que os homens se matam por causa de dinheiro. Você pega aquele conto do Luís Soares, aquele cara que é um pleno vagabundo, só fica vadiando à noite, gastando dinheiro, não gosta de trabalhar, não faz nada, e quando ele torra o dinheiro todo, quando o seu empregado diz, sua conta está zerada, ele recebe o bilhete em casa. Ele se desespera e aí ele vai tentar ganhar um cargo público. E para ele, ser pobre é o fim do mundo, tanto que ele se mata. Como que você não vai discutir essas questões fundamentais? As crianças de hoje, uma criança que com 10 anos de idade, ela tem um saber muito mais elevado de um cara que tinha 40 anos lá, por exemplo, no século XIX, na Idade Média. E como que você não vai discutir questões fundamentais, sendo que elas estão em contato com isso o tempo todo? Eu falo por experiência própria, porque eu estou há anos ensinando filosofia para as crianças e é possível sim discutir temas fundamentais com elas, sim. O que não pode, senhor Leandro Carnal, é censurar, dizer que não pode e o que pode e o que não pode, senão eu vou cair no mesmo exercício dessa gente bolsonarista, idiota e burra. É muito difícil você ficar ouvindo isso de um professor. E aí muita gente que leva em consideração
os argumentos dele, acabam reproduzindo sem ao menos conhecer esse grande filósofo brasileiro aqui. Como pode isso? Como você pega o conto Luiz Soares, um belíssimo conto, ele nem mencionou no vídeo, mas eu falo. Um cara que é o verdadeiro retrato da burguesia, que não trabalha, é o verdadeiro retrato daquilo que um contemporâneo dele, um pouco mais para frente, quer dizer, Manuel Bonfim, descreveu em América Latina, Males e Origem, é o verdadeiro parasita. Por que parasita? Ele vive parado sugando o trabalho alheio. Como que você não pode pegar essa figura, aliar com essa questão do Luiz Soares e discutir isso entre as crianças? Você pegar, por exemplo, falar, não tem pessoas que só querem levar vantagem, mas não querem fazer nada, mas querem ganhar em custas do trabalho do outro? Você dizer, por exemplo, que eles não vão entender, então a escola tem professor para quê? O professor está ali para quê? Ele está ali para ensinar. Todos os lugares as pessoas não podem entender, mas na escola tem a figura do professor que está ali para ensinar e buscar estratégias de explicar. Então não cola esse argumento. Isso é ridículo. Isso é censura intelectual. Isso é dizer que o brasileiro não tem capacidade de conhecer na tenra infância Machado de Assis. Lima Barreto, eu posso explicar, e vários outros escritores também. Como que eles não podem conhecer? Podem sim. Se hoje as crianças já estão discutindo política na sala de aula de maneira radical, umas estão mais à esquerda, outras estão mais à direita, muitas sem saber exatamente o que significam essas posições, mas elas estão ali discutindo o tempo todo, como que eu não posso trazer questões fundamentais da vida? Então quer dizer que elas podem ser dogmatizadas o tempo todo por essas igrejas evangélicas que só falam de dinheiro, que só falam de prosperidade, que muitas vezes distorcem, por exemplo, valores. Nós da esquerda, que eu estou aqui de vermelho, quando eles vão falar, por exemplo, que pessoas que têm valores mais ligados à esquerda têm transtornos mentais. Então quer dizer que esses tipos de coisas as crianças podem ouvir, porque eu já ouvi em sala de aula isso. Aí agora eu levar um Machado de Assis, eu não posso levar, porque vou dizer que elas não vão entender? Isso é o cúmulo do absurdo, mano. Como que eu não posso ensinar esses contos? Ó, vamos lá. Eu pego aqui, ó. O conto de escola. Um conto que eu trabalhei já várias vezes com eles. E explicar, vocês sabem como que era a escola antigamente? Você sabia como o professor se comportava? Como os alunos se comportavam? Como que era a organização da sala? Como é que o professor agia diante do erro do aluno? Como que ele poderia repreender? Vocês sabiam que existiam palmatória? Vocês sabiam que era mais dura a educação? Dura no sentido do professor poder repreender, de até dar algumas duras? O Machado de Assis escreve de maneira brilhante isso no conto de escola. Como que eu não posso ensinar isso para criança do ensino fundamental? Eu ensinei isso para criança do ensino fundamental de 10 anos de idade. Expliquei como eram as escolas naqueles tempos, como as crianças se comportavam, como era a questão da cola, como passa aqui no conto. Como que eu não posso? Vai dizer que são frases curtas, mas rebuscadas, mas o que eu aconselho é a criança ler Luiz Fernando Veríssimo. Como eu já disse, nada contra o Luiz Fernando Veríssimo, mas o exemplo de usar crônicas, de usar temas contemporâneos. Ele não compreendeu Machado de Assis, porque Machado de Assis, não é porque ele está no século XXI, ele não seja contemporâneo. Ele é igual muitos filósofos. Ele é um extemporâneo. Ele é um clássico. O que é um clássico? Um clássico atravessa as épocas. Atravessa épocas. Eu posso usar, sim. Eu sou favorável de uma educação clássica, pelos clássicos da literatura fundamental. Eu já li Ilíada, Odisseia,
E Eneida, dei continuidade explicando isso, as origens do pensamento ocidental para eles, através da literatura. Nada mais brilhante de você pegar a literatura e você utilizá-la e saber trabalhar em sala de aula. É isso que é importante ser feito. E não você pegar única e simplesmente censurar e dizer que os alunos não têm capacidade para aprender. Esses coaches que estão aí dominando as escolas. Leandro Carnal, por exemplo, foi para uma cidade, aí deu palestra, ganhou 100 mil reais. Pondé, que agora se mete a falar de educação, divulgar o seu pessimismo. Olavo de Carvalho, que está de um lado lá falando daquele Brasil paralelo lá, daquela porcaria toda também. Tudo isso está formando a mente dos jovens. Como que você não pode levar isso em sala de aula? Quando você leva em sala de aula, você já recebe uma contra-argumentação dessa gente. É justamente por isso que você tem que levar, sim, os clássicos para a escola. Sim, não tem idade certa para isso. O que o Leandro Carnal está mostrando, o que ele explicou no vídeo, é como se houvesse uma idade certa para aprender a ler determinados autores. Não existe um roteiro para isso. Os temas fundamentais, eles são importantíssimos para ser trabalhados desde a tenra infância, sim. Vejam o trabalho do professor, que ele tem um brilhante trabalho, do Tomás Magalhães Carneiro, de Filosofia para Crianças. São temas espinhosos da filosofia, do pensar, da vida, e ele trabalha com crianças de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, de maneira crítica, fundamental e, sobretudo, rigorosa. Se eu for levar adiante o preceito do Leandro Carnal, Tomás Magalhães Carneiro, que tem esse brilhante trabalho, não trabalharia. Machado de Assis, as questões que ele trabalha, apesar que o Tomás aí não trabalha Machado de Assis, mas as questões fundamentais do ceticismo, da vida, o que é a vida, se eu tenho sorte ou não, se eu posso prever o futuro ou não, eu posso pegar o conto da cartomante e trabalhar, essa questão das igrejas aí, que tem um monte sendo fundadas na esquina, eu não posso pegar a igreja do diabo e trabalhar isso? E aí você vem com um argumento, utilizar a homeopatia do Samuel Hahnemann para dizer que a diferença do veneno entre o veneno e a dose, o veneno é a dose? Não, não é isso não, Leandro Carnal. Esse argumento que você tenta utilizar usando a homeopatia do Samuel Hahnemann e também dizer que eles não têm capacidade nesse momento de aprender porque são temas fundamentais, não cola. É justamente por trabalhar os temas fundamentais que temos que discutir, sim, a escola é laica, ela tem que ser crítica, ela tem que ser dialógica e ela tem que trabalhar os temas fundamentais, sim. Não dá, gente, pra gente levar a sério esse tipo de conversa. Daqui uns tempos vão querer censurar também o Monteiro Lobato, não vão querer ler porque vão falar que ele é racista, é isso e aquilo. Ele tem seus toques racistas, lógico que tem, mas tem que ler sim. Daqui uns tempos, professor de literatura brasileira, não vou ler Lima Barreto porque as pessoas não vão compreender. Não vou ler as memórias do escrivão Isaías Caminha porque as pessoas não vão entender. Não vou ler o Triste Fim de Policarpo Quaresma porque as pessoas não vão entender. Não vou ler a Memória do Sargento de Milícias porque as pessoas não vão entender. Não vou ler a Luneta Mágica porque as pessoas não vão entender. Ou seja, vou deixar os clássicos só para frente porque só lá quando eles tiverem 20, 30 anos que eles vão compreender. O que não pode acontecer é justamente isso. O sujeito tiver 20, 30 ou 40 anos, aí sim ele vai entrar em contato com essas obras. Não, essas obras ele já tem que ter passado desde a adolescência e ter trabalhado sim. Como não? Agora você apresentar um percurso do que você acha que é possível o indivíduo aprender. O indivíduo, no caso, ele pensa ali no geral da nação, porque ele está falando em termos gerais. Então significa que
Os brasileiros não vão compreender? Não, não é assim que funciona. Os temas fundamentais, eu repito e reitero novamente, têm de ser trabalhados sim. E Machado de Assis, sendo um grande filósofo brasileiro, pode ser trabalhado. Você pega essa edição aqui, por exemplo, ó, você tem os contos comentados do Machado de Assis. Tem um roteiro, um plano de estudo que você pode levantar questões fundamentais que são discutidas aqui e trabalhar com as crianças sim. Como que você não pode? Que coisa absurda, viu? Não, não dá, gente. Gente, não leve em consideração que o Leandro Carnal diz. Tá certo? Grande abraço e até mais.